Bom, muito bem, vamos para a nossa segunda etapa. Se você quiser um ponto desenvolver aí na economia... o que o pessoal pediu muito era a questão da BlackRock, né? O que você fala da BlackRock? E agora ela colocou as duas patas no Bitcoin, né? Isso é um problema. Olha, eu discordo de muita coisa do Monark, mas nisso o Monark está coberto de razão. A Vanguard e a BlackRock, elas controlam a maior parte do capital das grandes corporações no mundo. E uma tem capital da outra. Então elas são basicamente a mesma empresa. Porque uma é acionista da outra com 40% ou mais das ações de cada uma. Ou seja, é a mesma empresa. É exatamente a mesma empresa. Com dois nomes diferentes. Então não chega nem a ser um oligopólio, é um monopólio mesmo. E eles têm ali empresas acessórias também, né? Então, por exemplo, JP Morgan Chase são... Basicamente, o JP Morgan Chase é o setor financeiro desse monopólio. E assim por diante. É como se todas as empresas do mundo estivessem caminhando para a situação de ser uma única empresa global, como se fosse a Skynet lá do Exterminador do Futuro. E isso é uma coisa que acontece não por causa do livre mercado. Então, será que as pessoas que criticam o livre mercado e falam, olha, o livre mercado acarreta monopólios como o da BlackRock, será que elas não pararam para pensar que tudo isso surge no âmbito de acúmulo de poderes estatais, de blocos econômicos, de blocos mundiais, de Banco Mundial e FMI? Uai, se o livre mercado tendesse ao monopólio, coisas como a Vanguard e a BlackRock já teriam acontecido há muito tempo na história. Elas precisaram da ONU, de todas as agências subsidiárias da ONU, dos bancos centrais para acontecer. Então, uma análise histórica simples já refuta essa ideia de que o mercado que gera os monopólios. E outra, as empresas que participam desse conglomerado, elas são as principais lobistas para criar regulações. Claro, porque elas aí com regulações, só elas vão aguentar as regulações. Perfeito. E o pequeno não vai aguentar, vai quebrar ou vai ser vendido para grande. Davi, você tem mais um pedacinho de papel? Não tem. Ixi, Maria. Não, aí não tem mais. Não tem no verso? Deixa eu ver se eu consigo... Vixe, Deixa eu ver se eu complicou aqui. consigo improvisar. O próximo eu Não, trago mas eu consigo papel. improvisar, ó. Eu servi o exército, lá você aprende a improvisar. Eu tinha um cara lá que usou um fuzil como antena, você acredita? Isso que é improvisação, né? Então você imagina o seguinte. Imagina que isso aqui é uma piscina. Isso, para lá, ó. Aí você tem aqui os players no mercado, né? Estou desenhando aqui vários hominhos. Então aqui eu desenho uns hominhos pequenininhos que estão com água até a cintura. Aqui eu desenho uns hominhos médios que estão com água aqui na região da virilha. E aqui tem os grandões, os peixes grandes do mercado, que estão com água nos pés. Mas a profundidade da piscina é a mesma. Aí, o que esses caras vão falar? Bota mais água. O que é essa água aqui, na minha analogia? São impostos, são regulações. Aí a água vem até aqui, ó. Pô, mas se tiver água até o pescoço dos grandes, eles não vão ter mais dificuldade de se locomover? Vão, mas eles afogaram os pequenos. Os pequenos morreram afogados. Agora eles estão livres para fazer o que eles quiserem. Agora o mercado é só deles. Eles são grandes e lentos. Mataram os pequenos. E aí acontece um problema muito grave aqui. Quando o capital, o poder financeiro, está disperso na sociedade, através de uma livre concorrência, nenhum desses players tem capacidade, tem cacife de fazer revoluções culturais na sociedade. Então, eles não conseguem revolucionar as instituições. Então, a ideia de que nós temos que ter um poder sapiencial na mão do clero, uma nobreza guerreira, que eram os primeiros estados medievais, e depois nós temos o terceiro estado, que é o povo, e no povo está incluído desde a dona Alzira até o bilionário, a única diferença deles é o carro que cada um compra, aí nós temos uma sociedade estável, porque nós temos uma classe sapiencial clerical e uma classe nobre guerreira acima do poder financeiro. Isso é bom. Mas aí o Oswald Spengler vai falar o seguinte: você já está no socialismo,
quando existe uma inversão disso e as oligarquias financeiras atropelam o poder sapiencial e o poder guerreiro. Quando acontece esse afogamento dos pequenos players e se formam oligopólios, eles começam a ter o poder de determinar não só a política, aquela coisa clássica, né, do lobista, mas de determinar hábitos culturais. Aí você vai se afundar. Aí essas empresas vão começar a patrocinar todo aquele tipo de agenda woke que degenera e destrói a sociedade, né? Qual seria antes de perguntar isso, quem são esses globalistas? Né? Existem famílias, tá, os nomes aos bois. Esses globalistas, nós nem sabemos... Se quisesse, antes de falar esse tema, se você quiser se despedir da família, de toda a sua audiência, então fica à vontade. Esses globalistas não dá nem para falar o nome deles, porque é muito simples. Quem realmente manda no sistema não vai aparecer. Eles vão colocar nomes de fachada. Alguns desses nomes são poderosos, realmente têm poder e aparecem, mas saibam que eles não estão no topo dessa pirâmide. Quem está no topo dessa pirâmide é Satanás. Vamos falar a verdade aqui. A civilização perdeu a sua dimensão transcendental. A briga é entre as forças de Jesus Cristo e as forças de Satanás, o resto é tudo ferramenta. Agora, o que vocês querem saber? Quais são as famílias globalistas que mandam no mundo? Eu não sei. Ninguém sabe. Eles se escondem. O que eu posso citar é algumas das pessoas que estão, sei lá, 2, 3, 4 níveis abaixo. Aí vocês vão encontrar gente como os Rockefeller. Os Rockefeller, o próprio John Rockefeller falava em redesenhar o sistema financeiro para que a mulher tivesse que trabalhar. Então, o problema dele era de engenharia social mesmo. E esses caras todos, como o Rockefeller, dentre outros, fundaram o Instituto Tavistock. O Instituto Tavistock é um instituto de engenharia social e guerra cultural baseado na escola de Frankfurt. Olha que interessante. Esses grandes lobistas corporativistas criaram um instituto para redesenhar culturalmente a sociedade. Aí o Rockefeller também está por trás da Comissão Trilateral, está por trás do Council of Foreign Relations. Aí tem os Rothschild, que são uma família que controla, que são credoras dos grandes bancos centrais do mundo. Então, eles, durante muito tempo, emprestaram dinheiro para os países. Para o Brasil, Pedro, inclusive. E eles hoje são credores dos bancos centrais. E estão por trás das guerras que os Estados Unidos promove para obrigar os países a adotar o sistema de banco central. Enquanto Muammar Gaddafi explodia civis inocentes em avião, estava tudo bem. A hora que ele não quis mais um banco central, aí tudo mal. Então, é assim que funciona. Existem outros nomes... A Ford, né? A Fundação Ford é muito citada, né? Alguns falam que o Ford nem sabia o que iam fazer com isso. Eu já não sei se o Ford é ou não totalmente culpado por isso. Mas alguns falam na família Albund, família Bush. Tem as famílias europeias, além do Rothschild também, né? Tem aquela família sueca, mega trilhardária, agora esqueci o nome dela. Tinha o muçulmanos também, o Bin Salman. Falam-se umas 10 famílias aí das mais poderosas, mas eu não lembro os nomes de cabeça. É que esses caras não devem ser burros, né? Claro, eles devem colocar muita contra-informação na jogada também. Eu acredito que essa ciência, essa ciência tem um nome, né? Chama ponerologia. Não sabia. Né? É o estudo do poder maligno. Ela é uma ciência que está engatinhando ainda. Os psicopatas no poder. Tem um livro chamado Ponerologia, os psicopatas no poder. Lembrando que foi o David Rockefeller que fez a abertura com a China, né? Ele com o Henry Kissinger, né? Esse é outro que foi pro inferno recentemente, né? Foi. Ele gostava do Brasil, né? Curioso. Ele comprou uma ilha que ele tinha medo de, se tivesse um ataque nuclear, o Brasil ficaria meio preservado. Sabia dessa? Não sabia dessa, não. Mas ele veio pro Brasil. Ele veio, não sei se ele veio pro Brasil a passeio, alguma coisa diplomática, ele acabou gostando. Falou assim: olha, aqui é um bom lugar de refúgio nuclear. Comprou uma ilha, mandou fazer um bunker numa ilha. Falou: aqui eu tô protegido se tiver algum atentado nuclear. Né? Não, esse cara, ele pode ser um gênio do mal, mas ele tinha qualidade, né? Agora eu fiquei sabendo que tinha bom gosto também. Tinha, né? Veio aqui e gostou das pardinhas brasileiras, tem bom gosto. Mas eles mudaram bem a política dos Estados Unidos lá nos anos 70, né? Um horror. Uma coisa assim horrorosa, né? E aí, depois da entrada do BlackRock, que colocou as duas patas no Bitcoin, você continua confiando no Bitcoin? O Bitcoin não ficou institucionalizado agora?
Então, eu não entendo nada da parte técnica das criptomoedas, né? Nem eu. Eu escrevi um artigo que está no Instituto Rothbard, chamado A Ontologia das Criptomoedas ou A Ontologia do Bitcoin. Acho que é a Ontologia do Bitcoin. Mas eu uso o Bitcoin como um portmanteau, assim, uma palavra que significa criptomoedas em geral. E ali eu faço uma análise da dinheiridade da criptomoeda. Basicamente, no meu artigo, eu falo que as criptomoedas são dinheiro de verdade, diferente da moeda fiduciária, porque elas são valorizadas em si como um indexador dos preços relativos. Então, elas têm tanto valor quanto um bibliotecário tem valor, mesmo ele não tendo escrito os livros. Agora, existem fatores técnicos, né? O quanto a sua criptomoeda está protegida, ou agora que a BlackRock colocou as patas, se existe alguma alternativa dentro do Bitcoin. Isso eu ainda não sei responder essa pergunta. Estão falando até que é computação quântica, mas isso é especulação de longo prazo. Poderia destruir as Bitcoin, né? Porque eles teriam uma velocidade de processamento e capacidade tão grande que violariam lá os códigos, né? Poderiam quebrar todos os protocolos. Isso seria até um problema de defesa nacional, né? Que os algoritmos de criptografia de defesa nacional seriam quebráveis também. Pela computação quântica. Mas ao mesmo tempo eles poderiam ter uma proteção baseada em computação quântica também. Aí a coisa empata, né? Essa é verdade. É aquela velha briga entre a defesa e o ataque, exatamente. Né? Um avança um pouco, aí o outro depois vai e acabou. Agora, o Bitcoin, como realidade, ele ainda perde do ouro, né? Perde feio. Mas a analogia que eu faço entre o Bitcoin, ou as criptos em geral, e o ouro é a do carro conversível. Então, o que você prefere? Ter um carro mais ou menos que não chama a atenção do bandido e ainda por cima é blindado, então ele desgasta a suspensão, tudo? Ou você prefere aquele carrão conversível lá de West Palm Beach, assim, né? Claro que você prefere o carro conversível. Claro, todo mundo vai preferir. Só que se você vive no Rio de Janeiro, você vai ter que ter o carro mais ou menos blindado. Então, num cenário onde existe o governo, é melhor a criptomoeda. Numa economia mais livre, era melhor o ouro. O ouro seria o carro conversível. Perfeito. O ouro seria a moeda mais real que nós poderíamos ter na vida, mas tem essas questões de segurança. E o que vale para o ouro, vale para a prata também, né? Exatamente. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.